Paz do Senhor, amém? Você pode sentar. Para mim sempre é um prazer poder estar aqui. Bom, eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Mantenha a sua Bíblia aberta. Deixa eu te explicar uma coisa que talvez você nunca parou para refletir. Quando as pessoas começaram a ouvir Jesus, elas notaram que Jesus tinha algo de diferente dos outros pregadores, dos outros oradores. No tempo de Jesus, a conversa sobre o Velho Testamento, sobre a Torá, era mais um bate-papo, um diálogo, do que o que nós conhecemos hoje. Hoje é praticamente um monólogo. Eu falo, ou o pregador fala, vocês escutam. Na época de Jesus, não. Na época de Jesus, alguém falava algo acerca da lei mosaica, e aqueles que estavam presentes na reunião poderiam discordar. Eles poderiam dizer, não é bem assim, esse texto não se sustenta sozinho, nós temos outras exposições. Era possível fazer isso. Mas quando as pessoas diziam que Jesus falava de forma diferente, porque ele tinha uma autoridade que os outros não tinham, é porque todas as vezes que alguém tentava discutir com Jesus acerca de um posicionamento, de uma exposição que ele fazia, ele trazia outros textos, conferindo a ele a autoridade de defender o que ele estava defendendo. Depois de um tempo, aqueles que ouviam Jesus sabiam que a forma que ele falava era sempre amparada pela autoridade da palavra de Deus. Quando o irmão estava ministrando aqui, numa das colocações que me pareceu bem um improviso, ele disse de algumas críticas cantando sobre o jeito dele de adorar, de fazer as coisas. É muito importante que nós tenhamos um entendimento de que aquilo que nós estamos fazendo é para a expansão do reino, é para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, do nosso ministério, dos nossos negócios. E hoje eu vou falar de família aqui com vocês. Eu sempre falo usando um pouquinho de humor, é verdade, até porque a verdade às vezes é tão dura que se a gente não amaciar, certo? O negócio fica desafiador, tá certo? Mas é importante que você entenda que a palavra de Deus, ela tem a autoridade dada pelo próprio Deus para te auxiliar, para te dar uma direção. Então não sei a desculpa que Deus te deu para você vir aqui hoje. Você veio porque alguém te convidou, você veio porque alguém vai cantar, você veio porque o outro veio pregar. Tudo isso é uma desculpinha que Deus deu para você. Você só está aqui por um motivo, porque Deus marcou o encontro com você nessa noite. Você está aqui porque se qualquer outro motivo que não fosse esse, o diabo tinha te interceptado. Você só está aqui porque Deus falou, hoje você vai. E hoje eu vou pegar você. Deus mandou sogra para esse lugar hoje. Para anular o veneno. Deus mandou. Uns homens que estão precisando virar homem. As pessoas estão precisando se posicionar. Como eu não sou o pastor de vocês, eu posso falar, depois eu vou embora. Vocês podem até ficar com raiva de mim. Então nós vamos começar aqui, eu vou me manter em João, capítulo 2, a partir do versículo 1.
diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Repita comigo, a mãe de Jesus estava lá. Isso é importante. Também foi convidado Jesus, diga, também foi convidado Jesus. E os discípulos também. Isso aí. Feche os seus olhos. Feche a sua Bíblia, não. Senhor nosso Deus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco o que precisamos ouvir. Abençoa a nossa casa, nossa família, o nosso casamento. Abra o nosso entendimento. Abençoa nossos filhos, nossos pais. Pelo poder do nome de Jesus, glória a Deus. Amém? Bom, vamos começar direitinho aqui. Vai ter um casamento. É sobre isso que eu vou falar. Mas antes de falar do casamento, eu vou falar com os solteiros. Para a gente fazer o negócio direitinho. Tá certo? Primeiro eu quero que você entenda que tem 3 modalidades de solteirice. Primeiro grupo dos solteiros, o que nunca casou. Os solteiros limpinhos. Não tem trauma. Ela nunca casou. Até noivou. Mas recuperou o juízo. E acabou não casando. Tem esse modelo aí? Levanta a mão. Solteiro que nunca casou. Isso, pouca gente, hein? Segundo modelo de solteiro, o divorciado. Saíram do mercado, mas voltaram. Alguém comprou, mas devolveu. Eles voltam meio amassado, meio arranhado, o pé meio bambo, a porta não fecha. Não estou estabelecendo crítica, eu falei que eu faço com humor, então não estou aqui querendo constranger ninguém. Tá certo? É só mostrar que é um modelo de solteirice. Voltou a ficar solteiro. Tá certo? Não estou aqui discutindo o que fez seu relacionamento acabar. Tem gente aí nesse modelo? Levanta a mão. Os divorciados. Isso, tem demanda, olha aí. Baixa a mão. Terceiro modelo de solteirice e o mais perigoso deles. O viúvo. Viúvo. Só para mim, você quer ver como é que o negócio é? Quantas viúvas nós temos aqui? Levante a mão. Só as viúvas. Ó, 1, 2, me ajude aí, 3, cadê aqui? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí em cima tem 10, 11, isso, 12, 13, meu Jesus, vamos acabar por aqui. Quantas viúvas? Isso. Quantos viúvos nós temos aqui? Levante a mão. Cadê? 2, 3 viúvos. 4. Quantas viúvas? Quantos viúvos? Quer uma notícia? Casamento mata homem. Você está rindo, o assunto é sério. Então preste atenção. É lógico que é brincadeira. Eu costumo indicar cada um para a sua área. Eu sou da tese, não é sinônimo de 100 ou 100% garantido, mas normalmente eu digo, se você nunca casou, procure alguém que nunca casou, que não tem filho. Comece o negócio mais fácil. Se você é divorciado, procure outro divorciado. Cada um já tem suas experiências. Se você é viúvo, pegue outro viúvo, cada um já matou um. E vamos ver agora o que, que vai acontecer desse duelo de 2 homicidas. Certo? Mas preste atenção, se você quer casar, você precisa entender algumas coisas que são importantes. Pastor, eu gostaria de casar. Bom,
A primeira coisa que você vai precisar é de alguém que se interesse por você. Tá certo? Só vai ter um casamento aqui porque alguém quis. Entendeu? Então, se você quer, você tem que se tornar Isso, interessante. Pastor, ninguém se interessa por mim. Vou te ajudar. Olha que pregação abençoada. Vai que sai um casamento. Ok? Então, olha só. Se você quer se casar, seja homem ou mulher, a primeira coisa que você vai precisar é de alguém que se interesse por você. Quais são as coisas que mais causam interesse e te tornam interessante? Número 1, beleza. Se tu é bonito, não se preocupa, que você vai ter que fazer um processo de seleção, recebendo currículo. Então, se você é bonitão, tá assim de dona querendo você. Se você é bonitão, ó. Mas, às vezes, esse não foi o privilégio que veio para tu. Tu amassou na viagem, entendeu? Não tem, assim, tantos atributos de beleza. Não desista. Temos a segunda modalidade que torna alguém interessante. Postura. Cara, ele não é nem tão bonito, mas ele é másculo, bonito, forte, viril, certo? Ela nem é assim tão, mas ela tem uma postura, tipo égua do faraó. Era o modelo bíblico que eles usavam, chamar a mulher de égua. Esquisito, né? O Adão também, eu fico imaginando se eu sou Eva, eu ia rejeitar a cantada. Você é osso do meu osso. O que é isso? Cantada de açougueiro? É ou não é verdade? Então você consegue entender? Você pode ter Isso, cara. Presta atenção como você fica em pé. Como você encosta nas coisas. Sua roupa. Dá uma olhada na sua postura. Já não tem beleza. Agora também não tem postura. Ah, pastor, eu queria um príncipe. Então a senhora tem que aparentar ser princesa. Que a senhora com essa carinha de bruxinha vai arrumar um gnomo para casar com a senhora. Cuidado que pode estar rindo de ti. Você consegue ter postura? Diga comigo, postura. Beleza. Terceira coisa que pode tornar você interessante: inteligência. Você não é bonito. E também não é latão. Tem tanta postura, mas você é uma pessoa inteligente, rapaz. Conversa sobre tudo. Uma pessoa acima da média. E principalmente homem. Seja inteligente. Porque é comum você ver um homem inteligente com a mulher burra. Mas é dificílimo você ver uma mulher inteligente com um homem burro. Mulher não tolera um homem burro de jeito nenhum. Até elas estão falando, isso mesmo. Tá certo? Então, se você tiver inteligência, for uma pessoa intelectualizada, bem informada, você pode se transformar em alguém interessante. Isso. Quarto, que pode transformar você numa pessoa interessante. La plata. Money. Carro, casa, tu fica tão bonito. Você está rindo, mas o assunto é sério. Porque se você, certo, tiver isso tudo, ou um pouquinho de cada coisa, não é tão bonito, mas tem uma belezinha. Não é tem tanta postura, mas tem uma posturazinha. Não é também um gênio. Mas é uma lâmpadazinha de LED, certo? Não tem dia, mas está encaminhado. Agora você vai precisar se posicionar no lugar certo. Porque também não dá para arrumar ninguém dentro de casa. Enfornado lá, esperando aparecer na sua porta.
Se alguém aparecer na sua porta para casar contigo, foi Satanás que mandou. Não vai, porque é cilada. Você está entendendo? Mas se você achou alguém, agora nós vamos entrar no texto. Então me ajude aí. Para você se tornar interessante, você precisa de quê mesmo? Primeiro? Depois? E por último? E agora você tem que estar no lugar? Pronto. Aí é só uma questão, da próxima vez que eu voltar, tu já está casada. Aí, tá vendo? Tem gente que já sabe. Vamos dar uma olhadinha nisso. O casamento vai acontecer. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, estava ali Maria, mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para a boda. Tendo faltado vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe então disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam-lhe postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, em cada uma delas cabia 2 ou 3 metretas. E Jesus mandou que retirasse e que levasse ao mestre-sala. Sendo retirada a água e levada ao mestre-sala, a água foi transformada em vinho. Ao provar a água, o chefe do cerimonial chama o noivo e disse: todos primeiro põem o bom vinho, e quando as pessoas têm bebido bastante, o vinho inferior. Você, porém, deixou o melhor vinho para o final da festa. Assim, iniciou Jesus o seu ministério de milagres, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Jesus tem apenas 3 anos, vamos lá. Ele tem apenas 3 anos para fazer o que deseja. Ele precisa marcar aquelas pessoas, deixar um legado em seus discípulos. Ele não tem muito tempo. Ele não tem as redes sociais. Se você for analisar, Jesus deveria ter escolhido a transição de um ministério ordinário para um extraordinário, a festa da Páscoa. Uma celebração pública onde tivesse muita gente e aquilo reverberasse de uma forma muito maior. Mas não. Jesus escolhe uma festa de casamento, a formação de um novo núcleo familiar, provavelmente para mostrar a importância que Deus dá à família e principalmente a formação da família. A responsabilidade que aqueles que planejam construir uma família precisam ter antes de formá-la. Entender de forma clara que casamento não foi feito com rota de fuga. Casamento não foi feito com saída de emergência. A proposta do casamento ela é vitalícia, fazendo com que apenas a morte venha separá-lo. E não é uma sentença de sofrimento também não. Então quer dizer, pastor, que eu tenho que tolerar este homem, tolerar este casamento opressor, tolerar este ambiente de violência? Não. Quem foi que te disse isso? Então quer dizer que alguém vai te expor a um cárcere? Não é isso que eu estou falando. Então nós vamos mapear algumas coisas e entender nesse texto algumas coisas que podem nos ajudar a iniciar uma família de forma bem-sucedida ou buscar fazer uma transição no ambiente cujo qual nós estamos vivendo. E eu falo para vocês com propriedade. Hoje eu falo de família desde os alfaviles até as comunidades carentes, em ambiente de diversas culturas. Então eu tenho visto isso. Nós vamos observar o seguinte: o casamento vai acontecer. Ele é em Caná. Jesus morava com sua família em Nazaré, aproximadamente 11 quilômetros de distância separava essas duas cidadezinhas ou lugarejos. Eu não sei se você notou, mas o texto diz claramente: estava ali Maria, mãe de Jesus. Fora também convidado Jesus e os seus? Sim ou não? Quem é que estava lá? Quem é que estava lá? E quem é que foi convidado? E os seus? E o restante dos convidados.
Olha só, Maria estava no casamento. Não era costume pessoas entrarem numa festa tão íntima de casamento sem serem convidadas. Porque é que o texto, então, faz questão de indicar que Maria não precisou de convite. Tudo indica que a família que vai celebrar o casamento é alguém muito chegado a ela. Se você observar a ótica que Maria tem dos dois ambientes, ela pode ir na despensa, depois das portas, e olhar o que está sendo servido, a quantidade em relação a quem está na sala de visitas. Maria tinha acesso a esses dois ambientes, e isso faz com que ela note que o recurso daquele casamento não será suficiente para ele ir até o fim. É só uma questão de tempo e eles vão enfrentar uma vergonha. Quando Maria está presente, ela sinaliza algo muito especial. Que tipo de pessoas nós temos perto de nós, de nosso casamento, de nossa esposa, de nossos filhos? Que tipo de pessoas damos o acesso? Note que Maria tinha acesso. Que tipo de pessoas têm acesso à nossa vida? Nós temos perto de nós pessoas comprometidas? Nós temos perto de nós pessoas que querem o nosso sucesso? Nós temos perto de nós pessoas que oram por nós, que intercedem a Deus por nós, quando sabem, às vezes, que estamos enfrentando um problema, nós nem falamos, mas nós temos que ter gente que clame aos céus a nosso favor. Temos que ter pessoas comprometidas. Maria traz essa representação. Ela está ali porque ela faz parte da vida daquela família que vai se casar ou celebrar o casamento. Você tem gente boa perto de você? Gente que veste a camisa? Gente que está contigo se o bicho pegar? Tomara que tenha, porque uma hora você vai precisar delas. Ah, pastor, não gosto muito de gente. Ah, não gosta não. Quer viver sozinha? Está lá em Eclesiastes. É melhor ser dois do que... Dentre tantas coisas, quando o inimigo vier contra um, quem é que resiste? Mas se você estiver sozinho, o máximo que você tem é 180 graus de visibilidade. Daqui para trás você não vê. Se você tem um companheiro, é só botar ele de costas, olhando para lá, e você com ele agora enxerga 360. Mas sabe por que as pessoas não gostam de gente? Porque, eu falei isso aqui da outra vez, porque não sabe selecionar a pessoa. Repita comigo. Quem acha, ou melhor, vamos assim, quem começa pensando que todos são bons, termina pensando que todos são maus. Quem começa ajudando a todos, termina não ajudando ninguém. Você está entendendo? Você tem que aprender a selecionar pessoas, a descobrir qual é o espaço das pessoas na sua vida. Amizades sérias, firmes, fortes. E você tem que ter amigos. Não faz sentido. Hoje eu vejo pessoas dizer assim: a vida é feita de... Não, poucos amigos. Ah, pastor, a vida é feita de pouco. Não, mentira. A vida tem que ser feita de muitos amigos, cada um para uma necessidade. Eu tenho amigo pra caramba. Sabe quantos vão na minha casa? Pouquíssimos. Sabe quantos tomam café comigo? Na rua? Um montão. Eu tenho amigo para viajar, mas eu não empresto dinheiro. Eu tenho amigo que eu empresto dinheiro, mas não viaja comigo. Porque eu tenho amigo que guarda segredo, mas não paga dinheiro. Eu já tenho uns amigos bons, entendeu? Que paga tudo, mas não dá para viajar, porque os filhos dele é terrível.
A mulher preguiçosa. Os meninos parecem que tem um demônio do come tudo, quer tudo egoísta. Se vai viajar, quer tudo no horário deles. Conhece alguém assim? Eu tenho amigos só para contar piada. Tem uns amigos que a gente vai só para rir. Não fala palavrão, mas só para contar. Beleza. Some. Daqui um dia a gente se encontra de novo. Louvado seja Deus. Entendeu? Então você tem que descobrir quem faz parte do seu destino e quem faz parte da sua agenda. Não coloque ninguém da sua agenda no seu destino, ou você pode quebrar a cara. E não coloque ninguém do seu destino na sua agenda, ou você pode perder pessoas preciosas. Então você tem que selecionar gente. Então está lá, Maria estava lá, sim ou não? E quem é que foi convidado? Jesus. Ô gente, Jesus foi convidado para expulsar um demônio? Sim ou não? Sim ou não? Não, gente. Tem demônio nesse casamento não, foi uma festinha. Estava faltando azeite, farinha, estava faltando alguma coisa quando ele chegou? Convidaram a ele para quê? Para festa. Para quê? Judeu dançava, certo? Estava lá. Jesus, eu imagino, a festa lá, igual o irmão cantando aqui. Jesus estava só assim. Se você não gosta de dançar, não dança. Entendeu, estátua? Agora não implica com os outros que gostam de dar uma sacudidazinha no esqueleto. Hein? Para com esse negócio. Ah, se eu dançar, eu vou para o inferno. Você vai para o inferno se você ficar com essa mente doida sua. Aprenda uma coisa. Ó, eu não estou fazendo aqui apologia essas danças doidas não, viu? Nossa, o pastor mandou dançar, vamos... Isso aí fora, rapaz. Não é isso que eu estou falando não. Certo? Alegria, felicidade. E Jesus está lá, sim ou não? Está lá na festinha, fazendo o quê? Comendo, bebendo, se divertindo. Lá está Jesus. Mas ele só está lá por quê? Porque foi? É isso. Fala sério, quantos aqui, quando casaram, mandou um convite para Jesus? Levanta a mão. Umas 2 ou 3 pessoas só. Chamar Jesus para o seu casamento, rapaz. Chamar Jesus para o seu quarto. Chamar Jesus para entrar na sua televisão, no seu smartphone, no smartphone do seu filho. Entendeu? Chamar Jesus para ir para a sua casa. Para quê? Para resolver os problemas que você não pode ver. Porque o que você pode ver, ele não tem obrigação de resolver, é sua. Então Jesus está lá, comendo, bebendo, e se diverte. E quem é que está lá também? E depois? Os discípulos com a turma toda. Quem são os discípulos? Os discípulos são os convidados. Os convidados estão lá, gente. A grande maioria não tem nada a ver com os noivos. Eles estão lá porque tem a festa. Eles estão querendo comer, beber, sabia? Se tem docinho para levar. Se tem sacola, o que tem, lembrancinha. O que tem. Pare e pense. Aliás, quando você for numa festa, eu vou te dar uma dica. Observe, sente de forma estratégia no salão. Chegou num ambiente de festa, a primeira coisa que você tem que mapear, de onde sai a comida e sente na rota. Olhe de onde vem o garçom. Ali é que eu sento. Aí você é tímido, senta lá no canto, aí depois vai embora. Não comi nada. Claro! Você não foi para a festa, você foi brincar de pique-esconde. Se ninguém te vê, nem o garçom. Você está rindo, mas é sério. Mas preste atenção, a grande maioria das pessoas que estão na festa tem compromisso com a festa, sim ou não? Não, mas estão lá porque tem que estar. Porque não tem festa sem gente. Eu fui uma vez num casamento, na igreja, eu tive 2 experiências. Durante a igreja, a recepção ia ser lá também, o noivo não desmaiou, caiu lá esbuforido no chão, acho que de arrependimento, sei lá. Puf. Falei, acabou a festa. Menino, pegaram o noivo, levaram para um UPA.
Ninguém nem perguntou por ele mais. E toma-lhe festa, e o povo comendo, e comendo. Porque a maioria das pessoas não estão nem aí, não. É ou não é verdade? É verdade. Também fui num outro. Tinha mais ou menos, quando eu cheguei, eu achei que eu tinha chegado cedo. Porque tinha mais ou menos umas 50 mesas e tinha só umas 20 pessoas. Aí eu falei, gente, será que eu cheguei cedo? E a pior coisa é você chegar numa festa que não tem ninguém. Porque por você ir embora é muito difícil. Todo mundo vê. Quando eu vi, sentei, eu tirei tanta foto que não tinha ninguém para tirar. Toda hora o noivo chamava, vem. Eu falei com a minha mulher, nós estamos casando de novo? Porque eu acho que... Então escute só, a importância dos convidados. Eles têm que estar lá, sim ou não? Isso. Mas quando o bicho pega, quando a situação fica difícil, só tem 2 grupos de pessoas que vão nos ajudar: os amigos de verdade e o Senhor dos Exércitos. Você consegue entender isso? Então está lá, tem convidado, sim ou não? Sim. Tem noivo, sim ou não? Sim. Os discípulos estão lá? Sim. Jesus também está? E a Maria também está? Então vamos para a festinha. E toma-lhe festa. Durante a festa, os elementos da festa vão sendo consumidos, porque durante a festa, o casamento, a vida, nós vamos brigando. Nós vamos ter uns confrontos. Lembra quando você brigou com a mãe dele? E ele ficou a favor dela? Lembra? Isso te feriu. Consome vinho. O vinho é alegria. À medida que as coisas ruins vão acontecendo, e vão acontecer, se prepare. Aí, tá vendo? Casado. Sabe o que eu estou falando? Os problemas, inevitavelmente, eles vão consumindo. Você tem que saber, quer ver? Uma das coisas que eu acho engraçado, que as pessoas esquecem. Tem algumas tarefas de família que são horrorosas de se fazer, mas que precisam ser, porque a família precisa daquilo. Mas ninguém é obrigado a gostar de fazer. Tem que fazer, mas não é obrigado. Isso dá um consumo tão alto. Quantas mulheres aqui, seja franca comigo, odeia passar roupa? Levante a mão. Olha, baixa a mão, que já virou terapia de grupo. Passar roupa para elas é horrível, sim ou não? Sim. Então você, marido, filho, quando pedir para ela passar roupa, não queira que ela vá rindo. Nossa, que beleza, me dá essa camisa. Ela vai pegar essa camisa assim, vai colocar, matar essa praga, porque... Vai lá, de cara feia. E o marido tem que ficar feliz, porque foi fazer. Ah, você quer que ela faça rindo? Não vai, ela não é doida, ela não gosta. Tem outras que não vão gostar de lavar roupa, tem outros que não vão gostar de fazer uma manutençãozinha em casa, de lavar um quintal, de tirar a sujeira do cachorro. Você está entendendo? Seu filho tem que fazer, você pede o seu filho, vai jogar o lixo fora. Se você não for sábio, sabe o que você fala? Não precisa jogar, deixa que eu jogo. Não faça isso. O que você tem que fazer? Não quero saber se vai com raiva ou sem raiva. Tem que jogar o lixo fora, que jogue, que se dane. Vamos embora. Ué, é assim que sua mãe fazia com você? É ou não é? Você lembra da sua mãe falando com você, quase chorando assim, minha filha? Fala comigo que você me ama. Fala. Você ama a mamãe? Sua mãe perguntava isso? Sua mãe falava, se você me ama, não quero saber. Você é que me obedeça, que eu quebro você no cacete, eu rebento você e pronto.
Aí, olhe para mim, aí alguém está fazendo a tarefa que não gosta. Aí quem é que vai lá? O provocador. Está ficando passadinha. Aí ela termina de passar e já te entrega assim, ó. Aí você fala o quê? Quebrou sua mão? Você consegue, eu queria que você adaptasse isso. Eu não sei qual é a realidade que você enfrenta no dia a dia com seus filhos, com seu cônjuge, mas as coisas precisam ser feitas, mas nem sempre serão feitas de forma Isso!